Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar aqui um pouco da minha visão da relação geopolítica e do que está acontecendo na Amazônia, dessa coisa de internacionalização da Amazônia e vincular isso ao Conselho de Segurança da ONU. Sim, ao Conselho de Segurança da ONU. Tá? Bom, mas se você quer saber, claro que eu sempre sou apoiado com dados, eu mostro os dados. Se você quer saber, fique no vídeo. Mas antes, não esqueça aí de se inscrever no canal, deixe seu like, deixe seu recadinho. Tem aí as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, link de apoio ao canal e compartilhe bastante esse vídeo. Sem mais delongas, vamos lá. Bom, tá aí, ó. Questionado sobre status internacional da Amazônia, Macron diz que pode ser uma questão se algum país tomar medidas contra o planeta. Né? É um tema que permanece aberto e continuará a prosperar, diz o presidente francês. Então, aí ele fala que essa palavra usada pode ser status ou estatuto, né? Ou seja, pode ser um status internacional ou um estatuto internacional. Mas, depois quando ele fala aqui, né? A própria matéria fala que eu fico até bem, bem chateado, para não falar outra palavra com P, né? Em meio à troca de acusações entre governos de Brasil e França, o presidente francês Macron comentou nesta segunda-feira, durante a cúpula do G7, e foi questionado sobre a possibilidade de definir um status internacional para a Amazônia. Ele disse considerar que esse pode ser um caso, né, se o Estado soberano, ou seja, se o Estado brasileiro, tomar de maneira clara e concreta medidas que se opõem contra ao interesse de todo o planeta. A verdade é que associações de ONGs e atores internacionais, inclusive jurídicos, questionam em diversos anos se era possível definir um status internacional para a Amazônia. Então, status internacional para a Amazônia, tornar a Amazônia um bem internacional, um status internacional. Isso aí é um grande problema, pessoal, que nós estamos vendo, porque, infelizmente, ele está sendo apoiado, né, por uma ciência, né, que está sendo vinculada a próprias mudanças climáticas, ao próprio aquecimento global, né, agora a crise climática, a evolução, né, do termo, né, começou com o aquecimento global, depois foi passando para mudanças climáticas, onde se esfriar é culpa do homem, se aquecer é culpa do homem. Né? Então, ou seja, o aquecimento global provoca o frio global. Essa física até agora ainda não encaixa. E agora culminou com crise global. A crise, quando tem um status de crise, é uma coisa que tem que ser agida, né, com mais veemência, né, com mais velocidade, ou seja, tem que ser algo imediato. E ano passado eles lançaram uma coisa, né, que falaram assim, o planeta só tem 12 anos para conter as mudanças climáticas. Né? Só tem 12 anos para impedir que as temperaturas subam 1,5 graus. Engraçado que a última medida do satélite UAH, feita lá pelo Dr. Roy Spencer, a temperatura está em 0,38. Né? Então, eu fiz um vídeo falando sobre isso, vocês podem ver. Agora, vamos ver uma coisa que chamou a atenção e que eu denunciei isso no meu canal e denunciei isso também numa entrevista que eu fiz no Terça Livre. Dei uma olhada. Exatamente isso aqui, ó. Quando nós damos aquela traduzida marota aqui para o português, né, acontece o quê? Degradação ambiental como uma ameaça à segurança. Né? Degradação ambiental como ameaça à segurança. Isso aqui é um artigo publicado em 2008 e tem vários outros artigos, né, falando isso. Inclusive, né, falando da União Europeia, que é a União Europeia, tem uma das que fala bastante isso, né? A própria Europa, por causa das ondas de imigração, né? Aqui, ó, ondas de imigração para sobrecarregar sistemas de países europeus. Então, colocando muito disso na culpa, né, nas mudanças climáticas e também no caso da degradação ambiental, ou seja, a mudança climática gera degradação ambiental que vai gerar problemas, né, de segurança, ameaça à segurança internacional. Né? Então eles falam aqui,
Olha só, que legal. É, quase todas as previsões de desenvolvimento de longo prazo concordam que a degradação ambiental terá, no horizonte de longo prazo, impacto extremamente adverso sobre o desenvolvimento econômico, social e de segurança do mundo. Ó, de segurança do mundo, tá? Para citar o secretário-geral da ONU na época, né, o Ban Ki-moon, né, a deteriorização do meio ambiente pode ameaçar muito do que a humanidade vem realizando nas últimas décadas. Isso enfraquece nossa luta contra a pobreza e pode ameaçar até a paz e a segurança internacionais. Ou seja, a degradação do meio ambiente, né, aí fala que tem um impacto negativo na Europa, né, de infraestruturas, e principalmente, né, ameaça a paz e a segurança internacional. Tá? A paz e a segurança internacional. Gravem isso. Por quê? Porque tem vários artigos, várias pessoas, inclusive a própria ONU, tá, decretou que degradação ambiental ela faz parte do que? Da ameaça à paz e à segurança internacional. A degradação ambiental faz parte da paz, degradação, ameaça à paz e a paz e a segurança internacional. Eu fico estressado quando falo sobre isso. Agora, o mais importante, né, é o que isso tem a ver. Por que a gente estamos falando sobre isso? Por que a paz e a segurança internacional está sendo abordado nesse vídeo? Né? E depois nós vamos falar, chegar até o G7. É o seguinte, primeiro, por causa do Conselho de Segurança da ONU. O Conselho de Segurança da ONU, ele diz o seguinte no artigo 41 e no artigo 42. Vamos lá ver. Tá aqui, ó. ONU, Nações Unidas, no Brasil. Aqui é a carta número 7, ações relativas à ameaça à paz, ruptura de ações de atos de progressão. Né? Ou seja, o Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou atos de agressão e fará recomendações ou decidirá, né, que medidas deverão ser tomadas de acordo com o artigo 41 e 42 para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacional. Então vamos lá, o artigo 41. O Conselho de Segurança, né, decidirá sobre as medidas em que se envolver o emprego de forças armadas deverão ser tomadas para tornar definitivas suas decisões e poderá convidar membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Então, no artigo 41 eles falam que pode ocorrer a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, aéreos, postais, telégrafos, radiofônicos ou de qualquer outra espécie, né, de rompimento das relações diplomáticas. Agora, caso não dê certo, né, no caso do Conselho de Segurança, ele viu que a medida do artigo 41 não foi adequada, ou seja, demonstraram ineficazes, demonstraram inadequadas, poderão levar efeito por meio de forças aéreas, navais e terrestres a ação que julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e segurança internacionais. Tal ação poderá compreender demonstrações, bloqueios e outras operações por parte de forças aéreas, navais e terrestres de membros das Nações Unidas. Meus amigos, isso daí, tá, ele está falando de emprego de forças armadas. Ou seja, a degradação ambiental pode ser o aval que a ONU precisa e que esses países todos, representantes da ONU, precisam, por causa do Conselho de Segurança, da invasão de um país e simplesmente, né, tomar conta dessa parte e para poder salvar o planeta, para poder impedir a ameaça à paz e à segurança internacional. Então quer dizer que a Amazônia aqui no hemisfério sul, a França lá no hemisfério norte, na Europa, lá do outro lado, tá certo, do mundo. Então quer dizer que a Amazônia influencia o que vai acontecer na França, a Amazônia influencia o que vai acontecer na Europa. Por favor, né? Então esse discurso, né, do próprio presidente Macron falando que no G7 a Amazônia produz 20% do nosso oxigênio. Isso é uma idiotice. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo mostrando a relação da Amazônia, a relação escalar da Amazônia com o resto do mundo. Mas nessa questão nós vemos o quê? Por que esse interesse total
né, na Amazônia? Por que esse interesse total e principalmente, né, fomentar uma crise contra o Brasil simplesmente por causa desses focos de incêndio? Claro, e fique claro, pessoal, de uma vez por todas. Ninguém que em sã consciência, tá? Ninguém em sã consciência, ninguém que pense quer que o seu meio ambiente seja degradado, quer que seu meio ambiente seja destruído. Por quê? Porque nós vivemos nele. Agora, destruir a Amazônia não vai ser destruída assim. É muito grande. E outra, nós não queremos queimadas absurdas na Amazônia, principalmente as criminosas. As criminosas têm que ser combatidas. As que acontecem naturalmente têm que ser rapidamente mitigadas. Mas quais são esses interesses? Simplesmente o solo da Amazônia ele é muito rico, tá? Nióbio, ouro, urânio, petróleo e outras coisas mais, ferro, tá? E temos o seguinte, poxa, mas aqueles países lá da Europa, eles são altamente industrializados, têm indústrias, para que eles vão querer essas commodities? Para que eles vão querer essa matéria-prima, essa coisa básica, né? Um ferro, né? Essa coisa básica? Então, pessoal, a industrialização deles só funciona com os insumos. Não tem industrialização sem insumos. Então, o que acontece? Você proibindo, você fazendo essas sanções, tá? De simplesmente, olha, você não pode usar os seus recursos porque você está ameaçando a paz e segurança internacional através das mudanças climáticas. Você não pode fazer isso porque o seu planeta está pedindo socorro. Nós estamos numa crise ambiental. Então, né, vamos fazer de sair de forma ser uma coisa internacional. A Amazônia é um direito internacional, né? A internacionalização da Amazônia. Então, como a Amazônia é internacional, os recursos dela também são internacionais. Eles não estão preocupados com a florestinha, eles não estão preocupados com as plantinhas. Se eles estivessem preocupados, tá? Simplesmente eles plantariam lá no território deles. Seria, com certeza, uma árvore lá na Alemanha, uma árvore na França, uma árvore na Noruega, ia fazer muito mais efeito, se ela tivesse algum efeito sobre aquecimento global, alguma coisa assim, lá no país deles do que aqui na América do Sul. Então, aí entra outro porém. Além dessa parte de querer segurar a nossa industrialização, tem aquela parte daquele acordo da União Europeia com o Mercosul. Levou muito tempo, quase 30 anos, né, para sair. E saiu agora, durante o governo Bolsonaro. Acontece que o seguinte, a França, tá, ela não tem condições de competir com o Brasil em termos na a nossa agricultura. Não tem condições. Primeiro, não tem terra para isso. Segundo, o clima não permite. Simplesmente o Brasil ele produz 3 safras por ano. A França, se produzir uma, tá? Deve produzir uma lá, né? Mas nós não podemos esquecer que nós estamos iminentemente à beira de um grande mínimo solar. Esse grande mínimo solar vai derrubar as temperaturas, principalmente aqueles países que estão fora dos trópicos, tá? Ou nas proximidades dos trópicos. Então, pense na Europa. Tá? Onde é que está a Europa em si? A Europa está nos trópicos, né? E um pouquinho para cima dos trópicos. A Rússia também. Né? Então, Europa, você tem França, você tem Alemanha, a Noruega, então, está lá para cima, né? Praticamente do lado do Alasca. Então, pessoal, o que acontece? Com um clima mais frio, a produção deles vai cair. Com certeza. Tá? O Brasil, ele poderá ser, ele tem a vocação de ser o celeiro do mundo. Por quê? Nós temos terra boa para a agricultura e nós vamos ter um clima bom para isso. Porque naquela região equatorial, principalmente o Nordeste brasileiro, tá? Naquela região equatorial, aquela região de tropical de baixa latitude, não será muito afetado pelo grande mínimo solar. Agora, quem estiver fora dessa região, se prepare, vai esfriar. Então, tudo isso é o quê? É uma tentativa de simplesmente juntar essa parte geopolítica, tá? Essa parte de agricultura, de não deixar
desenvolveu o Brasil, de não ter esse livre comércio. Imagina, né? Os nossos produtos indo para a Europa sem taxação. Ou então imagina também os carros da indústria alemã, né, vindo para o Brasil sem imposto. Então eu acho que a França não ia gostar muito disso. Que já que a indústria alemã é uma das mais fortes do mundo, inclusive a própria Angela Merkel, que não é flor que se cheire, chega para lá no próprio Macron, com relação a esse negócio do Mercosul. E sem contar, no vídeo anterior que eu fiz, a própria hipocrisia lá da França em falar sobre o meio ambiente e ter qualquer moral para falar sobre a Amazônia, ela teve simplesmente 2 ministros da ecologia lá, que equivale ao meio ambiente aqui, que pediram demissão porque não conseguiram, fazer suas práticas, mesmo que sendo aquecimentistas, entrarem em vigor. Então, se eles não conseguem arrumar a própria casa, como é que eles querem falar da nossa Amazônia? E pessoal, falar em extensão de terra do tamanho da Amazônia, falar em extensão de terra do tamanho do Nordeste brasileiro, isso para o francês é inviável, é impensado. A França não tem esse território. A França não tem essa vocação. A França não terá esse recurso. Então, a Europa tem muita industrialização e pouco recurso. Então, meus amigos, o que vai acontecer? Tornando a própria Amazônia internacional, tornando a Amazônia internacional, nós teremos nossos recursos pilhados aqui no Brasil, como aconteceu, na época da colonização. Tá? É isso que eu queria falar para vocês. Então, o G7 está sendo utilizado como argumento e vai ser discutido agora a parte da Amazônia na ONU, na reunião da ONU, no Conselho de Segurança. O próprio Macron já falou isso. Então, meus amigos, tem que sim ficar preocupado que isso pode ser uma ameaça à soberania do Brasil. Certo? E o pior, às vezes não só do Brasil, porque a Amazônia não compõe só o Brasil. Então tem lá Paraguai e Bolívia também. Certo? É isso aí, meus amigos. Mas a Amazônia brasileira é a mais rica. É o que tem o território com maior interesse. Certo? Então não vamos permitir que tenha qualquer ameaça à soberania nacional, qualquer ameaça que possa sequer vincular e internacionalizar a Amazônia, parte do nosso território. Tá? É isso aí. Obrigado a todos que ficaram no vídeo até agora. Não deixe aí de se inscrever no canal, não deixe de ver o nosso Facebook, Twitter e Instagram. Link na descrição para quem puder ajudar. Quem não puder, compartilhe bastante esse vídeo que já ajuda bastante. Ok? Muito obrigado. Até a próxima.